Boa noite, pessoal. Chodesh Tov, ou seja, que seja um mês incrível. Nós estamos na lua nova de Escorpião e hoje nós vamos ter um bate-papo muito legal com Thalita, minha mãe, que é astróloga cabalística. Então sejam muito bem-vindos para quem está chegando agora ao vivo. Esse é um dia bem especial, eu tava aqui falando pro pessoal que vai assistir a gravação. Nós estamos na lua nova de Escorpião, gente, tô muito feliz em receber vocês aqui. E nós vamos receber juntos a Thalita, minha mãe, que é astróloga cabalística. Nós vamos aprender aqui algumas coisas sobre esse mês, como que a gente pode fazer um ótimo mês para nós. E a gente vai... Hoje, então, não teremos o Inspiração Semanal falando com profundidade sobre a Paraxá da semana, porque, como é lua nova, nós entendemos que esse era o momento mais importante. Eu vou falar uma coisinha ou outra sobre a Paraxá da semana, que é a Paraxá de Noah, mas o grande foco vai ser falar sobre a lua nova. Então, hoje é lua nova de Escorpião. Ela já entrou, na verdade, tá, pessoal? Só tô escrevendo aqui para quem chegar. Lua nova de Escorpião. Cadê? Boa. Aí agora eu vou dar o pin e vou chamar minha mãe pra entrar aqui, gente, com todo mundo. Cadê? Achei. Aí. Sejam bem-vindos. Ih, ela não entrou? Eu apertei pra entrar, mas não entrou. Entrou. Oi, olá, boa noite. Tudo bom? Tudo ótimo. Que bom. Seja bem-vinda mais uma vez. Muito obrigada. Tô dando boa noite aqui pro pessoal. Que bom estar aqui com todos. Boa noite para quem está chegando aí. A gente vai poder trocar figurinhas juntos sobre a energia intensa e poderosa do mês de Escorpião, que não deixa ninguém não passa desapercebida, Não. né? Não tem jeito, não tem como. Não mesmo. Eu amo o mês de Escorpião. Minha mãe sempre fala que ela ama o mês de Escorpião. Exato. É bem intenso. É. Acho que a gente tem que aprender a amar todos os meses, porque cada mês traz uma coisa diferente, né, pra gente. Exatamente. Cada mês a gente recebe um presente aí maravilhoso do universo, muito único. Então, a melhor coisa que a gente tem a fazer é abraçar a energia de cada mês e aproveitar, porque ela volta. Eu sempre falo isso, né? Todo mês. Gente, aproveita, porque depois é só ano que vem de novo, né? E aí, se a gente deixa passar, e tem muita gente que fica, né? Eu já ouvi bastante isso. Nossa, não vejo a hora que acabe o mês de Escorpião. Esse é o mês que todo mundo faz bullying com ele, né? E eu falo, não queiram que vá embora, porque o que a gente pode resolver nesse mês, a gente só pode resolver nesse mês deste jeito, né? Aí depois vem outras oportunidades. Não, verdade, com certeza. É um mês intenso, mas a gente vai falar sobre algumas coisas que vão fazer as pessoas quererem viver esse mês de Escorpião e não fugir dele. Isso mesmo. Bom, que bom. Obrigada por estar aqui mais uma vez. Com a gente. Eu sei que os meus seguidores adoram, vivem mandando mensagem, depois todo mundo quer fazer mapa com a minha mãe. Gente, o mapa astrológico, só para te dar uma visão para quem está chegando aqui pela primeira vez, né? A Kabbalah, ela tem uma forma específica de interpretar o mapa astral. Então não é que assim, o mapa é o mesmo, mas a forma de interpretar é incrível, principalmente para quem já está estudando a Kabbalah ou para quem quer saber mais da Kabbalah, porque você vai entendendo muito qual é o seu papel no mundo, qual é a sua missão, qual é o seu tikkun. Tikkun é uma palavrinha que a gente aprende no estudo do primeiro curso, quando você vem começar a estudar comigo, que é o Kabbalah na prática despertar espiritual. E aí a gente fala sobre o que é o tikkun, e minha mãe consegue ajudar vocês, através do mapa astral, a entender qual é a sua correção, o que a tua alma escolheu vir viver nesse mundo, vir aprender, vir transformar. Então, eu recomendo. A agenda dela tá sempre cheia, mas ela sempre dá um jeitinho aí de encontrar um espaço para atender vocês. Isso aí, é isso mesmo. Realmente é uma visão muito especial, né?
E é interessante que não necessariamente, mas sim, tem pessoas que mudam de signo, mantêm o signo original e recebem a energia de um novo signo, porque a astrologia cabalística, ela considera o calendário lunar, então, por isso pode ter uma adição de signo ao calendário, né, gregoriano, que é solar, é o aniversário do calendário gregoriano, mas isso é só um detalhe, né? Tem uma série de referências cabalísticas que estão conectadas com o momento que a gente nasceu, que falam muito sobre a nossa missão de alma, né? E também, quando a gente pensa no Tikkun, como a Yael acabou de compartilhar, é sim uma parte importante da correção que a gente escolheu fazer nessa vida. Sim, a gente que escolheu, né? Como almas, isso muda tudo. E o Tikkun, ele pode também ser olhado como algumas habilidades que a gente escolheu compartilhar com o mundo nessa vida e que se a gente não compartilha, a gente desperdiça aquela oportunidade, né? Isso também acaba sendo adicionado no Tikkun da outra vida. Então é super importante entender que qualidades que a gente, né, trouxe para compartilhar com o mundo. Com certeza, com certeza. E aí, então, gente, aproveitem e façam seu mapa. Hoje a gente vai falar sobre o mês de Escorpião. E, mãe, posso começar falando algumas coisinhas aqui? Por favor. Eu vou falar algumas coisas, depois minha mãe vai dar um panorama geral, específico também, entre outras coisas que ela vai falar, mas sobre o mapa do mês do ano. Porque também, cada ano, o mapa, o céu tá diferente, né, gente? Então, ela vai falar algo específico sobre o que está acontecendo agora, nesse ano, nesse mês, tá? Em geral, o que eu queria falar para vocês, para quem me acompanha já aqui há mais tempo, nós estamos vindo assim de um processo profundo de grandes mudanças e de grandes trabalhos espirituais, vamos dizer assim, ou seja, olhar para dentro, fazer uma reforma íntima, sabe, reconhecer as coisas que a gente precisa melhorar. Então, a gente passou por um processo longo de 2 meses, que começou lá no mês de Virgem. E aí a gente teve um mês de Libra, que foi um mês bastante intenso em relação a dias de poder. Então, o mês de Libra, ele é um mês com muitas oportunidades da gente realmente transformar a nossa consciência, expandir nossa forma de pensar. Então, se a gente vai pela lógica, o mês de Virgem é tudo sobre a gente olhar para dentro, reconhecer o que eu preciso melhorar, jogar para fora um monte de coisa que não serve mais, sabe? Reconhecer as coisas que eu fiz e que não foram legais. O que eu me arrependo? O que eu posso fazer melhor? Como é que eu posso ser diferente e melhor no próximo ano? Então, tudo isso é o mês de Virgem. A gente faz um profundo e intenso processo de techuvá, de oração. Techuvá é esse processo de realmente olhar para o que eu posso melhorar. Tefilá, que é oração, então a gente ficou um mês assim profundo nessa oração. O Criador me mostra, né? Me mostra o que eu posso melhorar, como é que eu posso corrigir certas características da minha personalidade e tal. E aí, Tzedakah é o quê? A gente compartilhando ao máximo para ir limpando o nosso recipiente, ou seja, quanto mais eu vou me aproximando das características divinas, eu compartilho a minha luz, sabe? Eu faço o melhor que eu posso pelas pessoas, pelo mundo e etc., mas eu vou limpando também o meu recipiente de coisas que eu não quero que continuem na minha vida no próximo ano. Então, eu vou elevando aqui, expandindo a minha presença no mundo. Então, isso aconteceu no mês de Virgem. No mês de Libra, é aquele momento que depois de fazer todo esse processo interno, a gente começa ali na lua nova de Libra com o Rosh Hashanah, que é o ano novo. E aí, no ano novo, a gente trabalhou muito, como é que como é que eu planto a semente agora para que o meu ano seja incrível? Mas aonde? Principalmente na nossa consciência, gente. No mês de Libra, a gente trabalha muito em nível de consciência. Então, Rosh Hashanah é a consciência que eu quero plantar para o meu próximo ano inteiro. Foram 2 dias de reflexões. A gente até teve um evento em São Paulo, presencial, para esse ano novo. Depois nós tivemos Yom Kippur, que também é um dia de jejum, onde a gente faz também um processo de limpeza através de não comer, não dar alimento para o corpo físico. A gente fortalece a nossa conexão espiritual, então foi um dia inteiro de jejum. Depois tem Sukkot para expandir a nossa presença, a nossa energia no mundo, mas tudo em nível de consciência, em nível de energia. E aí, por fim, a gente termina esse processo todo com Simchat Torah, que é trazer toda a luz circundante, ou seja, a luz que está à nossa volta, como é que eu me expando para conectar com essa luz?
Como é que eu alcanço o meu potencial? Aí, beleza, tudo isso que a gente fez foi em Libra. E aí a gente chega no mês de Escorpião, que é o que minha mãe estava até falando, que as pessoas querem fugir desse mês, porque é um mês muito intenso às vezes. Não fujam, não fujam. Exato. Ele é Por muito favor. profundo, é muito intenso, é emocionalmente muito intenso. Porém, é exatamente no mês de Escorpião que ele é muito conhecido pela força de mudança. É a manifestação da energia do mês anterior. Se tudo que a gente trabalhou na consciência a gente fez lá em Libra, agora que é Escorpião, a gente manifesta. Então, esse é o mês, inclusive, os cabalistas falam que a lua nova de Escorpião, numa perspectiva, é, na verdade, um dos dias mais poderosos, se é que não é o mais poderoso do ano. Isso E a gente já falou isso em vários momentos. sim, Só sim. Você quer falar alguma coisa? Não, eu tô concordando, sim, é considerado dentro da astrologia o dia mais poderoso do ano mesmo, porque ele reúne, né, toda a energia que foi trabalhada ao longo de 2 meses, como a Yael acabou de falar. É como se ele condensasse, concentrasse tudo, né, ali num único dia. E a partir deste momento até o fim do mês de Escorpião, né, esse ciclo de 30 dias, é um ciclo que vai convidar a gente a olhar se tudo aquilo com o que a gente se comprometeu durante esses meses, né, a gente de fato está pronto, está forte, né, está consistente, está focado para poder manifestar, né, durante esse ano todo. Então é um mês de muitos testes, de muitas provações, mas, gente, isso é maravilhoso. Se a gente não é testado, a gente fica acomodado. O ser humano é assim, a gente fica. Se não tem ninguém ali cutucando, né? E falando assim, vai, então vem essa força de Escorpião que vai ficar incomodando, que vai ficar cutucando, e a gente tem que agradecer, mas agradecer muito, porque em nenhum outro mês a gente vai ser tão provocado, tão cutucado. E a gente vai ter em nenhum mês a possibilidade de olhar tanto para alguns lugares escuros que a gente fica fugindo, que a gente não quer olhar. E Escorpião vai fazer assim, ó, vai colocar ali assim na frente do nosso nariz. Então a gente só pode agradecer no fim das contas, né? Porque a gente não tá aqui para ficar encostado, né, no barranco vendo a vida passar. A gente tá aqui para... Ó, eu já tô falando que nem escorpiana já, que nem sou escorpiana. A gente tá aqui para, né, entrar de cabeça e, enfim, Exato. fazer uma transformação verdadeira, profunda. Pode falar. Exatamente. Então, ele é um mês muito importante para a gente manifestar a consciência daquilo que a gente trabalhou em Tishrei, no mês de Libra. Então, quando a gente chega nesse mês, que é conhecido como Mar Heshvan, que significa o amargo escorpião, que na verdade é essa energia intensa que nós estamos falando, e ela pode ser manifestada, a gente pode ser muito intensa e manifestada de uma maneira sim não positiva. Como? Se nós não manifestarmos conscientemente o que nós desejamos. Tudo depende das nossas escolhas. A escolha do que eu vou manifestar ela é minha. E é importante nós entendermos isso. Nós recebemos uma luz intensa em Rosh Hashanah, Yom Kippur, Sukkot, Simchat Torah, o mês inteiro de Libra, tal. Mas quando a gente chega no mês de Escorpião, Reshvan dá oportunidade para a gente pôr a mão na massa e manifestar. O que acontece se a gente não faz isso? O mês de Escorpião, todas essas emoções, essa intensidade que existe, né? O Escorpião, ele tem essa profunda intuição, essa profunda conexão. Ele vê as coisas com muita clareza, né? Ele enxerga as coisas com muita profundidade. Só que a gente precisa estar muito atento para enxergar as coisas que nós queremos manifestar e dar poder a elas. Senão, é o oposto. Tem uma coisa que acontece nesse mês, né, que já aconteceu, na verdade, em Noah, há milhares de anos atrás, Noé. O dilúvio de Noé aconteceu no 17º dia de Escorpião. 17 é o mesmo valor numérico da palavra Tov. Tov, em hebraico, é bom. Então, o que os cabalistas ensinam pra gente é que, assim, esse dilúvio de emoções que o Escorpião sente, esse dilúvio que a gente sabe que aconteceu na época de Noé, tudo isso pode parecer terrível pra gente, porque vem tudo à tona.
tudo que estava lá dentro da gente, né, guardado emocionalmente, toda essa intensidade de enxergar as coisas com clareza vem à tona. A grande questão é, isso é bom ou isso é ruim? É bom, é bom. Porque se a gente tem um desejo claro, né, do que a gente quer manifestar para o nosso ano, se você tem clareza de quem você é e do que você veio fazer no mundo, se você tem um autoconhecimento profundo, o que a gente vai fazer com essa energia toda? A gente vai manifestar ela, mesmo que ela venha assim intensa, o que a gente vai fazer? A gente vai transformar ela em uma boa energia. Então, a intensidade de Escorpião, o dilúvio de Noa, de Noé, na verdade, tudo isso dá oportunidade para a gente de realmente purificar. Se a gente tem uma folha velha numa árvore, não tem como uma nova folha crescer. Então, nesse mês, no mês de Escorpião, nós precisamos entender e nos desapegarmos que Escorpião pode ser muito apegado, sabe? E até pesado e ficar, sabe, com essa coisa de alguém me machucou e todo mundo já ouviu falar do Escorpião vingança, né? Que ele às vezes fica muito apegado nessas vingança, porque isso foi errado e eu tenho que ferir uma outra pessoa, ou seja, é intenso. Mas a gente precisa desapegar dessas coisas que não vão fazer a gente manifestar o melhor ano para a nossa vida. É um mês de ação, é um mês de realização, é um mês de pegar toda essa intensidade, trazer para fora e direcionar o que a gente quer manifestar. Então, em geral, era isso que eu queria compartilhar com vocês. Mudar essa percepção de que Escorpião é um mês ruim e que eu quero que ele vá embora. Não, vamos pegar essa intensidade para realmente criar o ano que a gente deseja, pegar toda a energia que a gente trabalhou e trazer para a fisicalidade, planos, metas, organização de projetos. É hora de você pôr o pé no chão, fincar o pé no chão e seguir na direção para você realmente criar o que você deseja. Mãe, e aí? É isso aí, é isso mesmo. É um mês que vai, como a gente está falando aqui, realmente provocar a gente de uma forma muito profunda e vai fazer a gente olhar para lugares mais escuros, às vezes até um pouco mais densos, que a gente procura escapar e que não são muito confortáveis. A gente está sempre procurando o que é mais gostoso e mais confortável, né? Faz parte, enfim, da nossa natureza. Mas a gente não está aqui para só ser a nossa natureza. A gente está aqui para ir acima da nossa natureza, daquilo que é confortável e agradável, né? Então, a ideia dessa energia intensa de Escorpião é que a gente tenha coragem, né? Escorpião é regido por Marte. Marte, dentro da astrologia, ele representa a nossa capacidade de lutar pelas coisas que são importantes para a gente. É Marte que coloca a gente em movimento, né? Justamente com uma mira naquilo que é importante para a gente conquistar, para a gente realizar. E quando ele, né, Marte, que já tem essa energia de guerreiro, ele está sob as vestes de Escorpião, né? Porque Marte não rege só o signo de Escorpião, rege também Escorpião. Então, quando ele está usando essa roupa escorpiana, ele ganha uma característica de um guerreiro muito resiliente, muito comprometido, muito determinado, que vai sim buscar respostas nos lugares mais escuros e sem medo, né? Essa é uma característica muito marcante do signo de Escorpião. Eu não tenho medo de olhar, né? Eu vou olhar, eu vou enfrentar isso, porque se eu não olhar, isso vai continuar me assombrando. Então, o Escorpião está sempre tentando encontrar respostas, né? Encontrar os motivos pelos quais tudo que acontece, acontece. Ele está sempre investigando e procurando compreender, né? Então, ele tem realmente essa capacidade como um signo de água, mas que tem a energia interna de fogo. Então, ele é um signo de água que é fixo, né? Então, essa combinação da água com fogo, ele está em constante ebulição. Então, a água que representa, né, quando a gente pensa nos elementos, a nossa intuição, né, esse nosso lugar que é mais sensível, mais empático, são as nossas anteninhas que estão captando o tempo inteiro mensagens que estão chegando, né, do universo para a gente. E o fogo, ele é o quê? É o nosso direcionamento, a nossa capacidade de conquistar as coisas. Quando a gente pensa, né, no elemento fogo, ele simplesmente se alastra, né? Ele vai consumindo tudo que ele vê pela frente e ele transforma. Então, só da gente pensar no elemento de Escorpião já fala muito sobre o que a gente vai sentir esse mês,
vai ser essa busca profunda, né, intuitiva, e muita vontade de manifestar, de realizar as coisas, muita coragem, muita determinação, porque Escorpião, ele é muito focado. Quando ele abraça uma causa, ele vai assim até o fim do mundo para realizar aquilo. E ao mesmo tempo, quando ele não se interessa por alguma coisa, ele faz um ar blasé, finge que não está nem te vendo, e ele vai passar por você, talvez nem te cumprimentar. Enfim, estou falando isso, na verdade, até sobre situações da vida, né? Se não for algo que ele se interesse, se envolva verdadeiramente, ele não vai conseguir ficar ali. Porque Escorpião, ele não faz mesuras, né? É preto no branco. Ele é muito direto, muito objetivo, né? Não gosta muito, às vezes, de que sejam objetivos diretos com eles, mas eles são muito objetivos. E assim, como essa intuição ela é muito forte, muito intensa, ele consegue enxergar a alma das pessoas, né? Quem é escorpiano ou tem escorpião forte no mapa, naturalmente, ele tem uma intuição que ele olha para a pessoa, às vezes a pessoa está falando A e ele já saca que fala assim, não é A, é B. Essa pessoa está falando A, mas ela quer falar outra coisa e nem ela sabe, mas eu estou vendo. Então, por isso também o escorpião acaba sendo muito desconfiado, porque ele consegue perceber a verdadeira intenção das pessoas, que nem sempre a gente mesmo percebe, não é por mal. Porque nem sempre a gente está tão em contato com a essência da nossa alma como o escorpião está em contato com a essência da própria alma o tempo inteiro, 24/7, né? Então, essa habilidade que ele tem para com ele mesmo, ele vai ter com os outros. E assim com a gente. Pode falar. Desculpa, é que eu lembrei de uma coisa que eu não sei quantos aqui, enfim, estão acostumados já a participar dos nossos encontros de lua nova. E eu queria lembrar a todos que todas essas características, né, que minha mãe está falando e que eu estou compartilhando também com vocês, elas são características intensas para quem é escorpião, mas nesse mês todos nós somos influenciados pela energia de escorpião. Então a gente fica um pouquinho mais escorpião, mesmo que alguém aqui não seja escorpião. Eu não sou escorpiana, por exemplo, minha mãe também não é, mas os cabalistas ensinam pra gente que, do mesmo jeito que o nosso corpo tem 80% de água, e as marés do oceano também tem, né? São todas influenciadas pela lua, então os ciclos da lua influenciam as marés. E o nosso corpo, que é 80% de água, também é então influenciado pela lua. Então é importante a gente entender que nós não estamos aqui falando sobre escorpião apenas para quem é do signo de escorpião. Então isso acontece, essas influências, essa intensidade, todo mundo vai sentir um pouquinho conforme você estiver mais conectado e sensível na tua espiritualidade, né? Não é isso, Mã? Sim, é exato. Eu ia explicar sobre isso na sequência mesmo, porque se a gente pega a roda do zodíaco, né, ela tem 12 casas. E essas 12 casas são regidas cada uma por um signo diferente. Então, tem gente, por exemplo, que não tem nenhum planeta em escorpião, mas ela tem uma casa em escorpião. E aí, aquela área da vida, né, regida por escorpião, porque cada casa, como eu falei, é uma área da nossa vida, é a área onde a gente vai estar mais sensível à energia escorpiana. É claro que ela vai afetar a gente como um todo, porque é uma energia que está aqui nesse momento no universo, né? Os planetas, eles têm campos gravitacionais e esse campo gravitacional, ele está o tempo inteiro interagindo com a Terra. Então, cada planeta e também cada constelação, né? Quando a gente fala de escorpião, a gente está falando de uma constelação, mas a gente tem o regente de escorpião, que é Marte, né? Então, toda essa combinação de Marte, da constelação, dessa energia que está disponível para a gente, vai impactar a gente como um todo. Mas mais nessa casa, como eu acabei de dar o exemplo, que vocês têm ali o símbolozinho de escorpião. Então, vocês podem procurar o mapa natal, que é o mapa de nascimento, para procurar essa casa com o signo de escorpião. Outro indicativo é se você tem planetas em escorpião, né? Às vezes você não tem o Sol, mas você tem ou ascendente, pode ser que tenha a Lua, ou Marte, ou Júpiter. Então, este planeta, além da casa ou da área da vida onde esse planeta está, vai influenciar você mais fortemente durante esse mês.
E um terceiro indicativo que você também pode procurar, vamos supor, eu não tenho nenhum planeta em Escorpião. Não tenho nenhuma casa em Escorpião, porque depende do sistema astrológico, as casas às vezes são interceptadas, enfim, coisas técnicas que não vêm ao caso, mas às vezes você pode não ter uma casa em Escorpião. Mas Marte, que é o regente de Escorpião, esse com certeza vai estar em algum lugar. Então, é uma outra maneira. Então, de você tentar identificar aonde você vai sentir mais a energia de Escorpião durante esse mês. Então, só para repetir, procura Escorpião no mapa, procura algum planeta em Escorpião no mapa. Se não encontrar nenhum dos dois, procura onde está Marte no mapa, que é o regente de Escorpião. Aí, quem não sabe como fazer isso, vai fazer mapa astral. Procura uma isso, ajuda. Porque eu acho que talvez para alguns, como que eu vou encontrar isso? Então, se você não sabe como fazer isso, você precisa fazer um mapa. Exatamente, você precisa fazer o mapa, tá bom? Eu sei que são coisas mais técnicas, mas acho que é interessante, mesmo que, né, alguns não saibam, se alguém souber, já pode, né, se beneficiar dessa informação. Mas como a Yael falou, de fato, todo mundo vai estar sob essa influência, né? Porque é como se fosse literalmente um banho energético que a gente recebe que afeta o planeta como um todo. E não é, sabe, coisa, né, de viagem na maionese, não tem nada a ver com isso, tem a ver com esses campos mesmo magnéticos, né, que exercem sim uma influência aqui na Terra. E aí cada planeta dentro do sistema solar é responsável por canalizar energias diferentes, né, dos mundos sutis, da espiritualidade, e que vão interagindo aqui conosco. São como antenas, né? A Cabala fala muito sobre o poder dos planetas e considera a astrologia uma das ferramentas mais poderosas que a gente tem, enfim, disponíveis, né, para nós. Muito bom. Ô mãe, você quer falar pra gente sobre o mapa desse mês agora? Ou você tem Eu quero. Não, eu acho que a gente pode falar do mapa, sim, porque, né, apesar de Escorpião ter uma energia assim muito clara, né, como a gente estava falando agora aqui, tem o mapa da lua nova deste ano, que vai ser diferente do ano passado, do ano que vem, daqui a 10 anos. Então, tem características que foram imprimidas, né? Como se esse mapa ele traz uma identidade para esse mês com base no mapa, ou seja, na posição de todos os planetas no momento que a lua, né, nova brilhou no céu, ou não brilhou, porque ela não brilha quando ela tá nova, né? Mas quando ela chegou ali e se manifestou no céu, tá? Antes de entrar no mapa, eu queria só trazer, a gente vai falar daqui a pouquinho, né, sobre algumas oportunidades, obstáculos e ferramentas para o mês, mas tem um ponto específico que não está dentro desse exercício que a gente preparou para vocês, que como é que se fala? Fugiu a palavra. Uma predisposição que a gente pode ter ao longo desse mês de se cobrar demais, tá? Então, fiquem atentos, né? Escorpião se cobra muito, justamente por ser muito profundo e por entender tudo que ele pode entregar, né? Todo o potencial que ele tem. Então, a gente vai se sentir um pouco assim. E às vezes ele se cobra demais, quer carregar o mundo nas costas, né? Quer fazer tudo. Então, se você sentir essa tendência, né? Segura um pouquinho, né? Vamos devagar. A gente não precisa fazer tudo. E é muito importante para Escorpião, para o Ticum de Escorpião, lembrar que não é sobre mim, é sobre nós, né? Porque ele acaba ficando muito focado nele mesmo, na profundeza dele, nos sentimentos dele, nas investigações do porquê isso e porquê aquilo. E esse lugar acaba pondo ele assim com um olhar muito para dentro. É o oposto da manifestação, né? Que a gente estava falando. Ele tem um potencial gigante de manifestar, mas se a pessoa está totalmente afundada nas águas profundas do Escorpião, não vai conseguir manifestar. Então a gente precisa direcionar, né? Precisa direcionar, perfeito. É isso mesmo, tá bom? Então, se você sentir, então, se cobrando demais, take it easy, relaxa, entendeu? Dá uma volta, olha pro céu, dá uma passeada e não deixa essa energia, assim, nesse momento
né, pegar você de jeito, tá bom? Sim. Isso aí. Porque é isso, Boa. né? A gente vive num mundo de dualidade, então tudo tem a potência para ser, né, direcionado para um caminho que vai ser positivo e benéfico para a gente, ou ao contrário, Sim. né? Mas Com certeza. lembrando que a gente está o tempo inteiro diante de bifurcações, né? Então toda hora a gente tem que escolher de que forma que a gente vai pensar, de que forma que a gente vai ordenar esse pensamento que chegou, né? Para onde que eu vou direcionar a emoção que esse pensamento gerou em mim. Então a gente está o tempo inteiro fazendo escolhas, né? E justamente falando sobre isso agora eu vou falar sobre o mapa desse mês, porque ele tem tudo a ver com a gente focar mais nas escolhas que a gente tem feito na vida, tá? Então, Boa. o mapa dessa lua, perdão, eu ia falar dessa lua, ele acontece junto com o eclipse lunar, né? Que Aconteceu quando? Só conta para eles. Foi ontem? o eclipse solar, perdão. Então, aconteceu um eclipse solar, né? E esse eclipse aconteceu com o Sol em Libra. Então, quando a gente fala de eclipse, a gente está falando de uma potência muito grande de transformação. Porque o Sol, ele é ocultado por um tempo, e o Sol representa o quê? A nossa clareza, o nosso foco, a nossa certeza, aquilo que é visível para a gente. Quando isso some, energeticamente falando, é como se a gente perdesse a clareza, a gente perdesse o foco, a gente não entendesse mais nada. E quando a luz volta, né, quando o Sol sai do eclipse, ele volta diferente. Mas quem está passando por esse processo somos nós aqui, porque a energia do Sol, quando retorna, a gente está diferente. E é muito sutil isso. Não é uma coisa assim, nossa, o eclipse foi, voltou, eu sou outra pessoa. É algo que a gente vai sentindo ao longo dos próximos 6 meses. É um efeito bastante estendido, tá? E quando a gente fala desse Sol que entrou, né, nesse lugar escuro, ele estava em Libra. Então, são as características de Libra que entraram nesse lugar escuro e que saíram depois diferentes. E das muitas características de Libra, para a gente não abrir demais aqui o leque, ficar muito confuso, prolixo e, né, que não é essa a ideia, vamos pensar em uma coisa de Libra. Libra é responsável pelas escolhas que a gente faz na vida. É Libra, sob a regência de Vênus, né, que vai falar pra gente se uma coisa é boa ou não, se aquilo vai trazer satisfação ou não, se aquilo vai me ajudar a crescer, a me transformar ou não, tá? E quando a gente não usa direito o nosso poder de escolha, a gente acaba entrando em loopings, né, em padrões emocionais, mentais, e que não são muitas vezes bons pra gente. Então, esse eclipse é uma oportunidade da gente rever a forma como a gente tem feito escolhas na nossa vida. Então, é um eclipse muito poderoso, né? Para a gente realmente prestar atenção aí daqui para mais 6 meses adiante. E o mês começou com ele, né? Começou com ele, então ele traz essa força juntando com o escorpião, né? Com essa força de escorpião que é muito determinada, muito investigativa. Então, esse é o mês para a gente realmente aproveitar para questionar muito que escolhas eu tenho feito nas muitas áreas da minha vida, né? De que forma que eu tenho escolhido cuidar da minha saúde? De que forma eu tenho escolhido me relacionar com os meus amigos, com a minha família, com meus pares de trabalho? Sim. De que forma que eu tenho escolhido cuidar da minha saúde espiritual? Quanto tempo Ou seja, a eu gente tenho precisa dedicado? fazer Oi? a gente precisa fazer esses questionamentos, certo? Aproveitar, além de ter um apoio do universo para a gente revisitar as nossas escolhas, acho um grande convite, né, ouvindo você, é esse, a gente fazer essa pausa. Aproveitar esse momento que essa energia também está disponível no universo e aproveitar ela de uma forma consciente. Exatamente. Olhar. Porque se a gente não escolher, o universo vai começar a trazer situações onde a gente vai ser obrigado a escolher. Sim. Então, o que eu estou sugerindo aqui, obrigada, né? Foi muito boa a sua ponderação. O que eu estou sugerindo é que a gente faça isso proativamente, é que a gente faça essa grande análise de que forma que a gente tem escolhido na nossa vida,
Porque se a gente não fizer, a gente vai se ver ao longo desses 6 meses, vai se ver pressionado em coisas específicas, que para cada um vai ser diferente, claro, para a gente melhorar as escolhas que a gente tem feito, perdão, sabe? Então vão ser situações assim, limites, tipo assim, eu preciso mudar o meu caminho, eu preciso mudar a minha rota, tá? E aí, junto com tudo isso, como o eclipse não influencia só a gente pessoalmente, mas sim mundialmente, e a gente vive num mundo onde tudo é consequência das escolhas de cada um de nós, não adianta a gente pensar na gente isoladamente. Exato. Então, é assim, fundamental a gente ter essa consciência de que tudo aquilo que a gente escolhe está trazendo um grande impacto para o mundo todo. Então, junto com essa investigação, aproveitando essa força, essa energia de escorpião, a gente pode sim ir mais a fundo, né? E pensar no impacto que aquilo está trazendo, não só para a minha vida, mas de que forma que pode estar afetando o mundo. Porque se eu estou fazendo escolhas que me deixam muito triste, muito preocupada, muito ansiosa, muito descrente, gente, será que só está afetando a gente? Eu acho que Não tá. é muito importante você estar falando isso, principalmente nesse momento, né? Porque, assim, a gente está vendo algumas coisas, né? Enfim, horríveis acontecendo e a gente está acompanhando, né? Não só agora, tem a guerra que está acontecendo agora em Israel, mas também a guerra da Ucrânia, que também está acontecendo. Várias outras informações que você vai, né, ficando sabendo, possíveis coisas horríveis. Mas eu acho que é muito, muito importante nesse momento a gente realmente fazer essa pausa, essa escolha, né? Esse convite para você olhar para a sua vida, para eu olhar para a minha vida, né? Para todos nós olharmos. É assim, muitas vezes a gente pensa que as nossas escolhas só afetam a gente. Só que os cabalistas falam, nós estamos, o Zohar fala sobre isso, nós estamos conectados com mais pelo menos 2.000 almas, que a gente não sabe quem são. Alguns a gente sabe, né? São as pessoas mais próximas, ok. Mas e além delas? A gente acha muitas vezes que as nossas escolhas interferem só a gente. Só que, na verdade, quando uma pessoa, por exemplo, né, decide ou segue os seus impulsos de perder a paciência, estourar, sabe? Explodir com uma outra pessoa, ela não para pensar que, energeticamente falando, essa energia que ela está compartilhando com o mundo, que é reforçada no mundo, essa energia chega numa pessoa que Deus proíba, tá lá com uma... Eu tô meio escorpiana agora, né? Mas é real isso. A pessoa que tá com uma arma e que ela vai escolher, ela vai puxar o gatilho, não vai puxar o gatilho. A gente pensa que as nossas atitudes, elas não têm nada a ver com as escolhas de outras pessoas. Só que no nível de Tikkun Olam, que é o Tikkun da humanidade, o Tikkun do nosso mundo, todos nós estamos aqui nesse barco e as nossas escolhas estão constantemente dando apoio às escolhas de outras pessoas, enquanto as escolhas de outras pessoas também estão dando apoio para as nossas. Por isso, buscar a espiritualidade, buscar a consciência, buscar expandir a nossa forma de enxergar a vida, fazer escolhas, aproveitar esse eclipse, aproveitar a energia de escorpião que está chegando e fazer o que com isso, gente? Fazer escolhas conscientes com a clareza de que sim, as nossas escolhas estão impactando a humanidade. Nós somos todos importantes na humanidade, as nossas escolhas são importantes e a gente precisa começar a agir dessa maneira, aproveitar que o escorpião é intenso e levar essa intensidade de uma maneira positiva. Pera, as minhas escolhas estão influenciando, impactando o mundo. Será que essas escolhas que eu estou fazendo, a escolha de ficar postergando uma mudança de trabalho, a escolha de você nunca se expor porque você tem medo de ser criticado, essas escolhas, elas influenciam sim e impactam outras pessoas que talvez tenham medo de se expor e isso pode estar sendo muito ruim para elas. As coisas estão conectadas e a gente precisa dar esse salto de consciência, né, mãe? Sim, parar de terceirizar a responsabilidade, né? Isso é muito importante mesmo, porque acho que é só isso que vai realmente poder levar a humanidade para um lugar diferente, né? A gente cuidando do nosso umbigo e lembrando que quando a gente cuida do nosso umbigo, pensando no umbigo de todo mundo, a gente está, né, beneficiando a todos. E uma coisa muito linda, né, dessas energias da astrologia que chegam a cada mês, é que aquilo que a gente conquista naquele mês, uma certa
força que a gente percebe que não estava tão notável, tão visível antes, a gente pode manter aquilo. Então, toda essa força, por mais que ela esteja diferente a partir do próximo mês, que é Sagitário, quando a gente vai receber uma nova influência, a gente pode sim trazer o que a gente conquistar esse mês para os próximos meses. Porque quando a gente vê o benefício de algo, né, a partir da nossa transformação, a gente quer mais daquilo, a gente vê que é possível, a gente vê que não é um bicho de 7 cabeças, muito pelo contrário, e que é tão mais fácil do que parecia ser, e daí a gente quer mais daquilo, né? Fala, não, eu quero manter isso na minha vida. Outra coisa bem interessante também, ainda falando do mapa, né, da Lua Nova, é que no momento que ele acontece, a gente tinha o ascendente e a roda da fortuna, ambos no signo de peixes e em conjunção, tá? Então, essa força, né, o ascendente, ele é muito impactante no mapa, mesmo quando a gente olha no mapa, assim, de uma lua, né, ele sempre vai falar muito sobre as características daquele mês, e peixes é o signo mais espiritual de todos. Então, você junta a força de Escorpião, que é muito intuitiva, muito profunda, mas que tem questões, às vezes, ainda mais duras, né, e mais intensas. E peixes é super leve, porque é um signo também de água, como Escorpião. Mas enquanto Escorpião tem a energia interna de fogo, ou seja, uma constante ebulição, peixes tem ar dentro. Então, é aquela coisa mais leve, né, mais sutil. Então, é um convite para que a gente faça melhores escolhas e que a gente tenha como pano de fundo um olhar espiritual sempre, né? Fazer a pergunta, isso que eu estou fazendo vai ser benéfico para o meu processo evolutivo? E desde escolhas muito simples, né? Desde abrir a porta para alguém, desde dar o lugar para uma pessoa na fila, desde dar um sorriso para alguém que às vezes você não gosta muito, né? Escolhe dar um sorriso, escolhe trazer luz para aquele momento, né? Que seria mais um momento escuro, aonde a gente não gosta e nem olha na cara. Para que continuar, né, com mais do mesmo? Como eu disse, a gente tem que aproveitar essa energia de Escorpião para ir além, né? Para realmente fazer coisas que a gente nunca imaginaria que conseguiria fazer e a gente ser audaciosos, né? Acho que audácia é uma palavra que define muito bem a energia de Escorpião. Então, essa audácia, de novo, lembrando de trazer a espiritualidade sempre, né, em pauta nessas escolhas que a gente vai ser tão convidado a investigar durante esse mês e nos próximos 6 meses sob o efeito do eclipse que aconteceu agora no sábado, do eclipse solar. E quando eu falei que o ascendente ele está em conjunção com a roda da fortuna, a roda da fortuna, na verdade, é um cálculo que a gente faz, não é um planeta, mas que ele mostra um lugar de fluidez. Então, quando a gente usa a energia do signo da roda da fortuna, então, traduzindo, quando a gente traz a espiritualidade, né, para as nossas escolhas, para o nosso dia a dia de forma simples, né, em tudo a gente pode ser espiritual, não só quando a gente está rezando ou num lugar, né, dedicado a isso. Quando a gente usa essa energia, as coisas fluem, né? A roda da fortuna, ela agracia a gente, abençoa a gente, ela ajuda a gente realmente a conquistar e fluir. Acho que essa é a melhor palavra, né? As coisas acontecem. A gente precisa dar o passo, né? De usar a energia dela, claro, mas ela realmente é um ponto bastante benéfico. Muito bom. Tem um último aspecto aqui do mapa, antes da gente passar para os exercícios práticos que a gente preparou para vocês para esse mês, que é um aspecto muito positivo que está também no mapa da Lua Nova entre Urano e Plutão. Urano em Touro e Plutão em Capricórnio, perdão. Então, são 2 planetas que falam muito sobre transformação, sobre a gente revisitar coisas que não estão funcionando muito bem na nossa vida e repaginar. Então, eles só adicionam, né, mais do que a gente já falou até aqui, essa energia, né, intensa de procurar coisas novas, né, de deixar padrões que não estão funcionando
para trás e olhar, né, para perspectivas novas, fazer essas novas escolhas. E esse aspecto que é favorável, assim, são dois planetas que são um pouco desafiadores, mas eles estão com uma conversa assim muito benéfica entre eles, então muda um pouquinho aí o aspecto da influência deles, tá? Uhum. E também, assim, o fato de Urano estar em Touro, né, é um convite para a gente avaliar o que faz a gente verdadeiramente ser seguro, né? O que traz segurança para a gente na vida, né? Onde a gente tem depositado a nossa confiança. Então, tá tudo ligado, né? Fazer melhores escolhas, ter a espiritualidade como pano de fundo e realmente revisitar lugares que não estão mais funcionando para criar novas oportunidades, para dar espaço para coisas novas, tá bom? Sim, e manifestar. Exatamente, manifestar. Essa é a palavra do mês. Ô mãe, eu acho que seria legal eu só falar. São duas ideias bem simples sobre as letras do mês. Ótimo, aí maravilhoso. A gente vai para o exercício, para as oportunidades, obstáculos e ferramentas. Sim. Então, bom, vamos lá. Na Kabbalah, cada planeta e cada signo tem uma representatividade através de uma letra hebraica. Então, a letra que criou Escorpião é a letra Nun. E a letra Nun, ela é a 14ª letra do alfabeto hebraico e ela representa a fidelidade e essa recompensa da fidelidade, né? O signo de Escorpião, ele é um signo muito fiel, né? Isso é uma coisa que eu fiquei pensando, assim, que é incrível como eles são fiéis ao que eles acreditam, eles são intensos, eles são presentes, eles são extremamente fiéis. Então a gente também recebe essa energia, um comprometimento. É uma palavra importante para esse momento que é da gente manifestar, dessas novas escolhas que a gente vai fazer. E esse comprometimento, essa fidelidade com as escolhas, essa fidelidade a nós mesmos, no sentido positivo, né? Esse comprometimento com esses novos caminhos. A gente se preparou tanto no mês de Virgem, no mês de Libra, e agora são novas escolhas. Mas eu não me preparei coisa nenhuma, tô chegando no seu perfil agora, né? Enfim, estamos chegando aqui, tô entendendo agora, não tem problema, você chega sempre no momento que você precisa, e é exatamente o momento perfeito para você estar ouvindo o que você está ouvindo aqui hoje. Então, hoje, independente se você fez todos os eventos que nós tivemos, né? Seja online, presencial, para mês de Libra, não tem problema. O que importa é você estar aqui, o Criador mandou você aqui para essa live hoje, e se você está aqui nesse momento é porque exatamente nessa live você tem a possibilidade de ter um insight, de ter pelo menos um pensamento, uma frase que você vai sair daqui, que vai te ajudar a fazer as coisas mais importantes nesse mês. Fazer escolhas, manifestar o que você deseja, usar essa energia de fluidez que a Ami estava falando, né, para fazer essas escolhas para esse nosso novo ano e principalmente aqui o compromisso, trazer o compromisso nessas escolhas e nesses caminhos que a gente quer manifestar. E a segunda coisa é a letra Dalet. A letra Dalet, ela criou o planeta Marte. E no caso tem alguma coisa aqui que eu vou... Tá, o signo Dalet, o significado de Dalet é Delet, que é uma porta. Então também significa Dal, que é uma pessoa pobre. E aí também uma outra coisa que eu fiquei pensando a respeito disso é que uma pessoa pobre, o que isso significa? Kabbalah nunca fala sobre as coisas de uma maneira literal. A gente precisa entender a profundidade das coisas. Nada como o mês de Escorpião para ajudar a gente a fazer isso, né? Buscar a profundidade. Mas quando a gente fala dessa pobreza aqui que a gente se refere, na verdade não é exatamente sobre a pessoa não ter recursos, mas sim, espiritualmente falando, todos nós devemos nos conectar com esse lugar interno onde você se esvazia e sabe que nada é seu. Se você está vivo, só o fato da gente respirar, quem nos sustenta, quem nos traz a vida todos os dias é o Criador. Se um dia nosso pulmão para de funcionar, se o nosso coração para de bater, nós não estamos mais vivos. Mas aí é porque o corpo parou de funcionar. Tá, então, quer dizer que a gente é só corpo? É só corpo. E o que conduz esse corpo? O que faz você estar vivo? Na Kabbalah a gente entende que existe uma alma. Existem 5 níveis da nossa alma, inclusive.
E a gente, quando a nossa alma, Nefesh, que é o nível mais baixo da nossa alma, tá vivo no nosso corpo, e quem dá o espírito da vida para o nosso corpo é Deus, é o Criador, a gente está vivo só por causa disso. Então, no momento que a gente começa a pensar que as coisas são nossas por direito, a gente começa a ter orgulho, a gente começa a ter ego das coisas que a gente tem. Ah, não, porque eu tenho isso, ou porque eu sou especial por causa daquilo, porque toda vez que a gente entra nesse lugar, toda vez que você pensa que o seu dinheiro é seu, que a sua saúde é sua, nós entramos num lugar que, de acordo com os cabalistas, é um lugar onde a gente não consegue receber direto da fonte. Então, espiritualmente falando, esse lugar desse Dao, que é uma pessoa pobre, na verdade, a gente está entendendo aqui que é a gente entrar nesse estado nesse mês também, onde eu me esvazio do meu próprio ego, eu me esvazio de orgulho, eu me esvazio da raiva, eu me esvazio da tristeza, das coisas que ficam me puxando para trás. Criador, eu me esvazio, eu entrego tudo. Eu me esvazio para que eu possa receber direto da fonte, para que eu possa receber essa intuição profunda que o escorpião tem. Eu preciso me esvaziar do ego, porque senão eu vou ter um monte de intuição de coisas horríveis. Eu posso ficar o dia inteiro sentindo e entrando num lugar muito que me drena. Então, como que a gente trabalha isso para não deixar escorpião, esse lado que drena, tomar tanto da nossa energia? A gente precisa, então, se esvaziar de tudo aquilo que nos drena, entregar para o Criador e pedir essa intuição vinda direto da fonte. Ficarmos nesse estado de pobreza, de se esvaziar para poder receber. Então, eu queria falar sobre isso, que são as 2 letras do mês. Então, a gente pode se conectar com essas letras, a gente vai compartilhar com vocês depois, né, essas letras. Mas é a letra Nun e a letra Dalet para ajudar a gente nesse processo ao longo do mês. Muito bem, maravilhoso. Bom, vamos para os exercícios, então? Se vocês tiverem como anotar, depois também, se não, vocês podem voltar na gravação, que vai ficar na página da Yael, e vocês podem pegar os exercícios ali, tá bom? Mas a gente preparou aqui 3 oportunidades, obstáculos e ferramentas que a gente quer compartilhar com vocês. Então, vou começar aqui, tá bom? Sim. Então, a primeira oportunidade, né, que a gente tem no mês de Escorpião é enfrentar de cabeça erguida os lugares mais escuros, né? Usar, então, essa energia de Escorpião, dessa coragem que vai vir aí, que a gente não vai saber direito nem da onde está saindo, usar isso, né, se beneficiar dessa força que vai estar disponível aí para a gente no universo, tá? O que é um obstáculo dentro disso, né? A gente fundo demais e ficar meio estagnado, né? E tão fundo que a gente não consegue nem sair dali. Então, é importante a gente cuidar de uma coisa de cada vez. Não adianta falar assim, vou resolver todos os meus problemas, vou entrar aqui nesse quarto, vou ficar aqui fechado, pensando, remoendo em tudo e não vai funcionar, gente. E então, a ferramenta que a gente trouxe para ajudar vocês a superarem esse obstáculo e aproveitarem a oportunidade ao mesmo tempo é escolher uma situação. Escolhe uma coisa que é muito difícil, que é muito desafiador, que é muito recorrente na sua vida e que te leva para lugares que você sabe que não são legais para você. Aí vocês vão pegar papel e caneta e escreve, sem filtro, sem pensar, tudo que aquilo traz de impacto na sua vida, tudo que acontece, como você se sente, né? Quais são os resultados que você percebe que você vem colhendo repetidamente porque você não consegue sair desse padrão. Escreve assim com a alma, com o coração, né? Deixa vir tudo, como se estivesse fazendo uma lavagem mesmo ali na máquina de lavar roupa. Uhum. E depois que você acabar de escrever tudo isso, lê. Lê aquilo, mas lê assim, sendo muito honesto com você mesma, né? Tanto na escrita quanto na leitura. E observa se o que tá ali é uma coisa que você consegue resolver sozinho. Se você acha que é uma coisa simples, não. Por exemplo, a única coisa que eu preciso é parar de pensar tal coisa, ou deixar de ter preguiça, ou parar de achar que eu não sou, enfim, valoroso, importante. Enfim, às vezes são coisas que são mais simples. E aí a gente consegue fazer um movimento sozinhos. Ou não, eu não consigo resolver isso sozinho.
né? Então, de novo, como escorpião às vezes tem muito orgulho, né? Acha que consegue resolver tudo sozinho. Então, é a hora da gente não entrar nesse lugar e ter a humildade, né? Que é algo importante a ser desenvolvido nesse mês, de pedir ajuda. Então, às vezes, você vai precisar de um consultor financeiro, vai precisar de um terapeuta, vai precisar de um médico, um professor de yoga, de um personal trainer, enfim, o que é? Qual é esse lugar que você escolheu trabalhar? E aí a gente tem que ser prático depois, porque não adianta só ficar remoendo, investigando e não dar um passo em direção a uma transformação, tá bom? Sim, muito bom, muito bom. Então, a segunda oportunidade que a gente colocou aqui é confiar mais nas pessoas. Então, a oportunidade do mês de aprender a confiar mais, de confiar mais nas pessoas. Agora, o obstáculo é tomar cuidado para a gente não ficar tentando controlar as pessoas emocionalmente. Isso é uma coisa muito escorpiana, que se a gente cai nisso, porque o escorpião ele é muito intenso, ele percebe, ele sente muitas coisas, então cuidado para não ficar controlando as pessoas emocionalmente, até entrando em uma certa manipulação emocional, porque isso pode acontecer, principalmente quando uma pessoa ela não está muito trabalhada na sua própria espiritualidade, então pode seguir essa tendência, vamos dizer assim. E a ferramenta que a gente sugere para vocês é usar as letras do mês, que a gente já falou, que é o Nun e o Dalet, para fazer uma breve meditação. Aliás, isso é muito bom para o mês inteiro, sabe? Todos os dias vocês terem essas duas letras na sua frente, fechar os seus olhos, visualizar, imaginar que elas estão se transformando em luz mesmo, entrando na sua consciência e te ajudando a fazer todo esse processo que a gente está falando para vocês, né? Faça uma meditação diária com essas letras, mentaliza que tudo está bem, que tudo está fluindo bem para você, que você não está em perigo, que você não está sendo ameaçado por ninguém, porque tem isso, né? Do escorpião, ele às vezes quer controlar muito. E não só, lembrem-se, não só quem é de escorpião, mas nesse mês a gente tem essa influência escorpiana na nossa vida, certo? Então, assim, o escorpião, ele tem essa tendência de, por ele ter muita desconfiança, então ele joga para esse lado emocional, né? De querer manipular que as coisas sejam do jeito que ele quer. Então, você não está sendo ameaçado por ninguém, sabe? Encontrar essa paz na sua própria conexão com o Criador, com Deus, com a sua alma. Lembrando que Deus está o tempo inteiro conduzindo a gente, Deus está o tempo inteiro nos guiando, mas às vezes a gente precisa aquietar a nossa mente. E foi o que a gente falou do Dalet, que é a letra que, inclusive, rege o planeta Marte, né? Que é assim, se esvaziar, ou seja, quando você estiver nesse estado, você sentir que você está querendo muito ou manipular as coisas, você está num lugar muito, muito intenso ali emocionalmente, o que você faz? Se esvazia. Vai para esse lugar pobre, né, no sentido que a gente entendeu ali, que é esse lugar onde você se esvazia, para quê? Para que o Criador possa trazer para você essa paz. Você não precisa controlar as pessoas, você não precisa querer controlar todas as situações. A verdade é que a gente não consegue mesmo controlar, então é melhor a gente ficar em paz, sabendo que a gente não tem esse controle, mas eu tenho controle do quê? De me esvaziar daquilo que não está me fazendo bem, de tirar de mim, sabe? Entregar para o Criador. E o quê? Fazer esse processo de purificação para a gente poder ter um mês melhor também. Então, essa é a segunda oportunidade. E, mãe, fala da terceira aí também. Sim, e a terceira oportunidade que a gente escolheu compartilhar com vocês é um mês muito bom para a gente rever o que realmente traz segurança para a gente. E a gente avaliar aonde que a gente vem se apoiado para se sentir confiante, né? Eu tenho me apoiado na minha conta bancária para me sentir confiante, né? Enfim, nos meus bens materiais, no status. Estou apoiando muito da minha confiança só no mundo físico. Então, é o momento da gente olhar para isso. Lembra que eu falei que tem um aspecto no mapa, né, de Urano com Plutão, que vai fazer a gente desconstruir o que a gente tem como seguro para que a gente possa rever da onde que realmente a nossa segurança, né, idealmente deveria vir, que é sempre, né, do Criador, de Deus. Uhum. Que obstáculo, né? Escorpião tem uma tendência a achar que a grama do vizinho é sempre mais verde, mas não é. Então, ele acaba se comparando muito
e tentando se sentir seguro num cenário onde ele mesmo se coloca de extrema vulnerabilidade, porque quando a gente se compara com outra pessoa, gente, é um cenário de tortura, literalmente, porque a gente não faz a menor ideia do que é estar calçando os sapatos da outra pessoa. A gente só olha a grama verde, mas a gente não faz a menor ideia do que aquela pessoa passa, de quem aquela pessoa é. Então, esse é um ponto muito importante para esse mês, né? Para a gente realmente não entrar nesse lugar de se comparar, porque aí a gente perde o foco e a gente perde a segurança e a confiança, né? Assim, é uma fórmula meio tipo 1 mais 1 é 2, tá? Uhum. E a ferramenta, né, que a gente tem então para esse mês, para poder se deparar com isso e saber para onde levar, se vocês entrarem nesse estado, né, é conversar com Deus, é agradecer por tudo e por tanto que você tem, é procurar se manter num estado de gratidão ao longo desse mês todo, por pequenas coisas e por grandes coisas também, né? Por um vento que você sente que acaricia seu rosto, por um céu nublado, carregado de nuvem, que vai chover, que vai molhar a terra e que vai deixar nosso ar mais puro, por um dia ensolarado, quente, maravilhoso, de 40 graus que seja, agradecer por tudo, é olhar bênçãos em tudo, né? E quando a gente entra nesse lugar de estar sempre grato, a gente não vai achar que a grama do vizinho é mais verde, né? Porque a minha grama, que bom que a grama dele é verde, a minha também é. É só um tom de verde diferente, né? E aí é legal também criar um pequeno mantra para vocês, para esse mês. Coloquem vocês nesse estado de gratidão. Então, se perceberem que em algum momento, né, estão entrando nesse lugar, né, de comparação e tal, né, pensem em vocês um mantra fácil, pequeno, por exemplo, né, o Criador, Deus provê tudo para mim, né, eu sou uma pessoa abençoada, qualquer coisa que seja curta e rápida. Percebeu que o gatilho disparou, já entra na hora com esse pequeno mantra para ajudar, né, a elevar a consciência e voltar para esse lugar de gratidão, porque quando a gente está nesse lugar, assim, muda tudo, né? É outra vida. Sim. Maravilhoso, muito bom. E aí, até para fechar, aproveitar, já que a gente está tendo lua nova, né? Que hoje está acontecendo, ou seja, já começou ontem, hoje é o segundo dia da lua nova. Na verdade, foi até o pôr do sol, não é? É, já foi. Foi de Então, sábado até a pôr do sol agora. Até o pôr do sol. Exato. Mas o que eu ia falar é que, assim, aproveitar que a gente está nessa semana com Rosh Chodesh e que a gente também está nessa semana com a Parashá de Noah, que é a Parashá de Noé, e lembrar, assim, que essas duas energias, elas se combinam, né? E, de acordo com os cabalistas, nunca nada é por acaso. Não é toda a lua nova de Escorpião que cai em Noah. Pode cair, como pode não cair. O que tem de especial, né, nesse mês? Então, a gente falou sobre essa questão do dilúvio, e eu acho assim, isso é algo importante para vocês lembrarem, né, durante a semana, que essas coisas que começam a transbordar na nossa vida, sabe? Como um dilúvio, né? Como aconteceu, elas nos trazem as oportunidades necessárias para nós nos transformarmos. Então, entender e lembrar que é no dia 17 de Reshvan, ou seja, no dia 17 de Escorpião, que acontece o dilúvio. 17 é o mesmo valor numérico de Tov. Eu sei que eu já falei isso, gente, mas eu quero fechar com essa, sabe, Tem gente que tá chegando agora também, não pegou isso ainda. Também. Mas, assim, lembrar que o valor numérico de Tov é 17 e que, na verdade, isso é um código. O Criador está querendo nos dizer, através dessa paraxá dessa semana, porque cada paraxá e cada semana tem uma energia em especial. Eu falo isso para vocês toda semana quando a gente faz o nosso encontro, que normalmente é na segunda, do Inspiração Semanal. Nós entendemos qual que é a energia da semana e como a gente pode se beneficiar dela. Então, a gente tem um plus. Nós temos o Rosh Chodesh, que é a lua nova, e nós temos a semana de Noah, que é a paraxá dessa semana. Então, lembrando de toda essa conexão, as coisas que estão transbordando na nossa vida, os dilúvios que a gente vê, muitas vezes nós olhamos para eles e a gente pensa que eles são terríveis. E nós precisamos nos lembrar essa semana que todas as situações na nossa vida, que elas estão beirando o dilúvio, ou que elas parecem, aí você fala assim, nossa, tem alguma coisa que
sabe, não tá fluindo bem, pode ter sido algo pontual, uma briga, ou uma sensação, um dia que você acordou com uma sensação estranha, tudo isso vem nos trazer mensagens. Todos os dilúvios na nossa vida, eles são tov, eles são bons. Bons para quê? Para nossa evolução, para nosso aprendizado. E até, né, com tudo que nós estamos vendo e todas essas notícias, né, é difícil a gente não se sensibilizar. Tem sido ainda desafiador. Acho que os primeiros dias muito intensos, mas continua sendo, né, pelo menos para mim, cada notícia que eu vejo de tudo que está acontecendo na guerra e tudo mais, mexe muito comigo. Mas tomar muito cuidado, não sei se vocês também estão sentindo como eu, mas assim, tomar muito cuidado para a gente não deixar esses dilúvios fazerem a gente pensar que tudo isso é para o mal. Tem um princípio fundamental na Kabbalah, que tem tudo a ver com a Parashá de Noah, que tem tudo a ver com essa lua nova, que é o princípio da gente entender que absolutamente tudo o que acontece na nossa vida acontece como uma oportunidade que o Criador nos dá por amor. Muitas vezes a gente não consegue ver isso, a gente pensa que coisas horríveis são simplesmente horríveis e pronto, e acabou. Só que pela perspectiva da Kabbalah, essas coisas horríveis, elas também vêm como uma oportunidade da nossa expansão de consciência. Também vem como uma oportunidade para a gente olhar para dentro. Para a gente olhar e falar assim, tá, o que isso está despertando em mim? O que eu tenho feito para contribuir com isso que eu estou vendo? Nós precisamos olhar para isso. Senão a gente vai ficar todo mundo no meio de Escorpião, né? Envolvidos nesse mar de emoções e drena a nossa energia. Sim. A gente precisa canalizar, né? A gente precisa entrar nesse lugar de entender que tudo é top, tudo é pro bem. Você quer falar, mãe? Eu ia só compartilhar assim um insight que eu tive, é que a gente lembrar que a gente não é o dilúvio, a gente está passando pelo dilúvio, né? Porque senão a gente vira o próprio dilúvio, de tanto que a gente se envolve. E são energias que a gente, né, a Terra tá, vou ser bem dramática, bem escorpiana, a Terra tá sangrando, né? Ela tá pedindo, pelo amor de Deus, vocês precisam fazer alguma coisa. Porque não é só guerra, é terremoto no Marrocos, há um mês atrás, terremoto no Afeganistão, no próprio dia 7. Acabamos de sair. Exato. Né? Parece. Então, assim, pandemia e por aí vai. Então, assim, cara, o universo, ele tá pressionando a gente intensamente, mas na verdade não é o universo ele só tá respondendo à energia que a gente está colocando no mundo. O universo não faz nada sozinho. O universo é um espelho das escolhas que a gente faz o tempo inteiro. Então, esse é o mês, né, da gente realmente investigar de que forma que a gente tem escolhido viver a nossa vida e assumir a responsabilidade por nós, né? Isso é muito importante. É tão simples. A luz, né? A gente sempre fala muito isso na Kabbalah. A luz é simples. Quando começa a complicar demais, tem alguma coisa esquisita, porque a mensagem da luz é clara. Você só precisa aprender a usar o seu livre-arbítrio. A gente está aqui nesse mundo para isso. Sim. Por que a gente está aqui? Para a gente aprender a fazer melhores escolhas, né? Usar nosso poder divino, nosso poder criativo. Então, sim, é simples. Não estou falando que é fácil, mas é simples. Tá aí, né? É isso. Isso. Põe o meu @ aí, por favor, também. Quem quiser. Vou pôr, então. É Giglio Thalita, né? @Giglio Thalita. Tudo junto. Tudo junto. Beleza. Gente, acompanhem lá a minha mãe, façam um mapa, se você ainda não fez. Acabei de colocar ela aqui no pin, tá? @Giglio Thalita. Acho que a gente vai encerrando a nossa live por aqui. Foi incrível. Obrigada por tudo que você trouxe aqui para nós. Muita clareza. Obrigada pelo convite e pela audiência maravilhosa, né? É, isso aí. Sem eles, a gente já tá falando aqui sozinha, uma olhando para outra. Exato. Então, obrigada, gente, por estarem aqui e permitirem, né, essa troca tão rica. Nossa, eu fico com o coração, assim, cheio de alegria de poder, enfim, trocar com vocês. Mesmo que vocês estejam quietinhos aí, é como se vocês estivessem falando com a gente de alguma forma. Então, obrigada. É isso aí. Obrigada. Gente, vou compartilhar as letras do mês, que alguém pediu aqui em cima. Exato, ó, façam um mapa, hein? Vou compartilhar as letras do mês. Minha mãe também vai compartilhar no perfil dela, tá bom?
E é isso, que tenhamos um mês maravilhoso, Rodesh Tov, um mês incrível, com muita luz, com muitas bênçãos, com muita sabedoria, consciência, manifestação e novas escolhas, certo? E sem filmes. Não vamos entrar em filmes. Só filmes bons. É Maravilhoso. isso aí, gente. Um beijo enorme. Obrigada Então, pelo convite mais uma vez, filha. Obrigada. Boa noite, gente. Boa noite, pessoal. Boa noite. Tchau. Tchau.